Olá! Na discussão de hoje vamos falar sobre alguns conceitos introdutórios da teoria quântica de campos. Nós sabemos que o modelo padrão, visto nessa imagem, ele engloba todo o conhecimento acerca das partículas elementares, e que a dinâmica e a interação dessas partículas, elas são fruto de uma abordagem físico-matemática que é chamada teoria quântica de campos. Contudo, a mecânica quântica e a relatividade restrita, mesmo que elas sejam abordagens distintas, a teoria quântica de campos ela é confluente a essas teorias, porém ela é estendida a um número infinito de graus de liberdade. Portanto, essas partículas, que são caracterizadas pelo modelo padrão, elas fazem parte da descrição da física quântica relativística, de modo que a relatividade em si ela compreende uma das simetrias fundamentais que deve ser considerada quando vamos tratar delas. Então, o foco dessa apresentação é conseguirmos contemplar o formalismo da mecânica quântica relativística, cujo palco é o espaço de Hilbert, na representação dos grupos das transformações de simetria. Com base nessa necessidade de construirmos uma teoria cuja relatividade é uma simetria fundamental do sistema, nós vamos analisar as transformações que preservam essa simetria, ou seja, estudar os grupos dos quais essas transformações fazem parte. Nessa discussão, os grupos de interesse são os grupos de Lorentz e Poincaré. Mas o que é um grupo? Sabemos que a simetria de um sistema são características que nos permitem tratar os sistemas físicos de uma forma mais simples, porque afinal, certas propriedades desse sistema elas serão invariantes sobre uma certa transformação. Isso permite a gente construir a noção do que é um grupo. Se tomarmos um elemento Gzinho do grupo, que a princípio seja abstrato, ou seja, que seja caracterizado somente por suas propriedades, e que pertença a um certo grupo, Gzão, a função de uma representação é expressar esses elementos do grupo de maneira que quando utilizamos uma transformação R, podemos associar um operador linear a um elemento do grupo, tal como na equação 1. Neste caso, o grupo ele passa a ser interpretado, do ponto de vista físico, como transformações de simetria, tal como na equação 2. Sendo assim, o grupo de Lorentz ele é definido como o grupo das transformações que preservam o produto interno no espaço de Minkowski, ou seja, o espaço que é o palco da relatividade, de modo que satisfaz as relações da equação 3. Sendo lambda a matriz de transformação, a gente verifica que a norma do quadrivetor ela permanece invariante. Então, essas transformações que fazem parte do grupo de Lorentz são as transformações de rotações e bustes, que na forma explícita de uma transformação finita de Lorentz está na equação 3. Já o grupo de Poincaré compreende as mesmas transformações que o grupo de Lorentz, mais as translações espaço-temporais. Por isso, por vezes, o grupo de Poincaré é também chamado de grupo de Lorentz não homogêneo, o ISO 3.1. E uma transformação finita de Poincaré é definida pela equação 5 desse slide. Como queremos contemplar o formalismo da mecânica quântica, que é um dos pré-requisitos dessa teoria, é importante estudar as representações do grupo de Poincaré sobre o espaço de Hilbert, de uma partícula livre. Quando nós fazemos isso, nós vemos que no caso das representações do grupo de Poincaré sobre o espaço de Hilbert de uma partícula, os invariantes de Casimir eles são definidos como o produto dos geradores que comutam com todos os outros geradores da álgebra desse grupo, no caso do grupo de Poincaré. Então, os dois operadores de Casimir que fazem parte do grupo de Poincaré são dados pela norma do quadrivetor de Paulo-Lubansky e por P², que é o gerador de translações. Que esses dois operadores de Casimir são expressos pela equação 6. E o vetor de Paulo-Lubansky é expresso pela equação 7. Portanto, os invariantes eles são rótulos das próprias representações. No caso, a representação do grupo de Poincaré, do ISO 3.1. E essas representações elas podem ser massivas ou não massivas. No caso de uma representação massiva, se formos para o referencial de repouso da partícula, o vetor de Paulo-Lubansky é proporcional aos geradores de rotações espaciais. De modo que os operadores de Casimir eles são dados pelas equações 8 e 9. Já na representação não massiva, nós não temos um referencial de repouso. De modo que o P² ele vai ser zero, Mas nós podemos restringir a direção de propagação dessa partícula não massiva a uma única direção, tal que ela só tenha um grau de liberdade. Ou seja, os rótulos dessas representações eles serão dados pelas equações 10, 11 e 12, em que H é a helicidade, a chamada helicidade. Logo, podemos concluir que através das representações dos grupos de simetria da física relativística, nós conseguimos associar cada uma das representações dos grupos de simetria
uma partícula do modelo padrão. E a representação do grupo de Poincaré sobre o espaço de Hilbert dos estados quânticos do sistema, ela nos fornece as partículas que são ou massivas ou não massivas, como por exemplo o fóton. E as partículas que são massivas, elas são caracterizadas pela massa e pelo spin, e as partículas não massivas, ou seja, que possuem apenas um grau de liberdade, elas são caracterizadas pela helicidade.